Mas a história é a seguinte. Ela me procurou algumas vezes dizendo que o mandante do crime da Marielle era o Carlos Bolsonaro. Teria sido o Carlos Bolsonaro. Foram várias vezes e eu falava, você tem provas? Ela falou, tem. Eu falei, mas quais são as provas? Ela falou, quem sabe dessas provas é o general Santos Cruz. Aí eu falei, mas me traz para eu ver até que ponto essas provas tem consistência, tem musculatura. E ela não me trouxe essa documentação, mas continuava muito incomodada e dizia, foi o Carlos quem mandou matar a Marielle. Assim como ela dizia também, o Bolsonaro vai dar um golpe, o Bolsonaro quer dar um golpe. Isso eu acho que foi no ano de 2021 ou 2020, não. Qual foi o primeiro ano do governo? No primeiro ou segundo ano do governo do Bolsonaro, não sei exatamente qual a data, mas foi nesse período, foi primeiro e segundo ano que ela insistia com essa história. E aí eu disse a ela, o Moro ainda era, sempre o Moro, né? Volta para a história, o Moro era ministro da Justiça à época, e eu falei, por que você não vai conversar? Ela vai conversar com o Moro e apresenta para ele. Você é amiga dele? Ela era muito amiga dele. Muito amiga, falava quase diariamente. Eu falei, vai ao Moro e conta essa história. E ela foi, voltou no dia seguinte na minha casa. Eu falei, e daí? O que o Moro falou? Ela falou, não vou falar mais nada. Porque se eu não tenho apoio do ministro da Justiça para apresentar essas provas, eu não vou ter apoio de ninguém. Daí eu falei, então, se você tem medo, não faça. Né? Muito embora eu penso que você deveria trazer o que você tem de informação a respeito disso. Porque se de fato o filho do presidente é o responsável pela morte de uma política de oposição àquele grupo, não pode ficar. Ou que não fosse uma política, ou fosse qualquer pessoa, ou que não fosse um filho de presidente, ela é uma parlamentar federal, eu acho que ela tinha a obrigação de trazer. Mas o medo dela de passar por todas as espécies de violência que ela reportava que os Bolsonaro eram capazes de fazer, não deixaram com que ela falasse essa história. Então, a história é essa. Eu acho que precisa ser investigado.